Esse vídeo não é um manual para você manipular mulheres. Não é um guia para conquistar elas. E muito menos um incentivo para você se tornar frio ou cruel. É uma análise brutal sobre como a mente feminina funciona no nível mais profundo. Se você veio aqui buscando técnicas, você pode se decepcionar. Mas se você quer entender por que o homem gentil muitas vezes é ignorado, enquanto o homem indiferente é desejado, então você precisa ouvir até o final. Porque o que você vai descobrir hoje não é confortável, mas é libertador. Hoje você vai entender algo que quase ninguém tem coragem de dizer. O desejo feminino não responde à moral, ele responde à força psicológica. Você vai entender por que ser bom demais pode apagar sua presença, por que o excesso de disponibilidade destrói o mistério, e qual é a diferença invisível entre bondade e fraqueza. Não para você jogar jogos, mas para você parar de jogar contra si mesmo. Esse vídeo não vai te ensinar a conquistar, vai te ensinar a se posicionar. E quando você entende isso, você nunca mais se humilha por validação. Talvez você conheça essa sensação. Você acredita que maturidade é ser sempre estável. E então, ela começa a esfriar. Ela demora a responder. Ela diz que está confusa. Ela fala que você é incrível. E dias depois, ela está envolvida com alguém que não faz metade do que você fez. Alguém mais distante, mais imprevisível, mais intenso. E você fica com a pergunta que corrói por dentro. O que eu fiz de errado? Essa pergunta destrói muitos homens, porque eles foram ensinados que amor é recompensa por bom comportamento. Mas o desejo não funciona como prêmio, ele funciona como reação. E reação não é lógica. Para entender isso, você precisa sair da superfície emocional e entrar na estrutura invisível do desejo. Porque o que está acontecendo não é pessoal, é psicológico. O desejo não nasce na parte racional da mente. Ele não nasce na moral. Ele não nasce na educação. Ele nasce no inconsciente. E o inconsciente humano não foi moldado por discursos modernos sobre relacionamento saudável. Ele foi moldado por milhares de anos de sobrevivência. Durante quase toda a história da humanidade, relacionamento não era sobre conforto emocional. Era sobre força. Era sobre proteção. Era sobre impacto. Era sobre presença. A mente feminina, assim como a masculina, ainda carrega códigos primitivos. Códigos que não foram apagados pela modernidade. Você pode ensinar alguém o que é certo, mas você não pode desligar o que é instintivo. E aqui começa a primeira ruptura, na visão romântica que muitos homens têm. O inconsciente não busca apenas bondade, ele busca intensidade significativa. Existe uma diferença enorme entre ser seguro e ser estimulante. O homem excessivamente previsível transmite segurança, mas o homem que transmite direção, autonomia e mistério transmite algo mais profundo. Força psicológica. E força psicológica cria tensão. Tensão cria energia emocional. E energia emocional é confundida com atração. Percebe o ponto? Não é que a mulher queira sofrimento, mas o cérebro humano é ativado pelo que gera impacto. O previsível acalma, o imprevisível ativa. E a ativação é diferente de conforto. Quando você está sempre disponível, sempre concorda, sempre válida, sempre está pronto, você elimina qualquer risco emocional. E onde não existe risco, não existe excitação. O desejo habita o espaço entre eu tenho e eu posso perder. Se você se entrega completamente desde o início, sem limites, sem tensão, sem contraste, você remove o elemento psicológico que mantém o interesse vivo. E isso não é crueldade, é dinâmica. O homem que parece cruel muitas vezes não é cruel. Ele apenas não está tentando convencer. Ele não negocia sua rotina. Não muda seus planos para agradar. Não vive em função da aprovação. Ele tem centro. E centro psicológico gera gravidade. Gravidade gera atração. Enquanto isso, o homem que vive tentando provar valor acaba comunicando algo invisível. Eu dependo da sua validação. E dependência nunca foi magnética. Aqui começa a parte mais difícil de aceitar. O desejo não responde ao esforço. Responde à presença. Você pode fazer tudo certo. Mas se sua energia comunica necessidade, o inconsciente percebe. E o inconsciente reage. Não à sua intenção, mas à sua estrutura interna. E é aqui que muitos homens confundem tudo. Eles acreditam que precisam se tornar frios. Mas o que realmente falta não é frieza. É solidez. Não é indiferença. É identidade.
Não é crueldade, é autonomia emocional. Quando você entende isso, a dinâmica muda, porque o foco deixa de ser como conquistar ela e passa a ser como me tornar alguém inteiro. Existe um fenômeno silencioso que quase ninguém explica aos homens: a solidão do excesso de presença. Você acredita que estar sempre ali é prova de valor, mas paradoxalmente, quanto mais disponível você se torna, menos impacto você gera. Pense nisso com frieza. Se algo está sempre acessível, sempre garantido, sempre previsível, o cérebro para de prestar atenção. O ser humano não foi programado para valorizar o que é constante demais. Ele foi programado para reagir ao que pode escapar. O desejo vive no intervalo entre posse e perda. Quando você está sempre presente, sempre pronto, sempre disposto, sempre compreensivo, você elimina o risco emocional. E sem risco não existe tensão. Sem tensão não existe excitação psicológica. Você vira segurança. Mas segurança não é sinônimo de atração. Aqui está a parte difícil. O homem excessivamente presente acredita que está demonstrando maturidade, mas muitas vezes ele está demonstrando medo. Medo de ser substituído. Medo de ser esquecido. Medo de não ser suficiente. E esse medo altera sua postura de maneira invisível. Você começa a responder rápido demais, explicar demais, justificar demais, estar disponível demais. Você antecipa necessidades, evita conflitos, engole opiniões, diminui sua intensidade. Tudo para manter harmonia. Mas o que você chama de harmonia, o inconsciente pode interpretar como ausência de força. E a ausência de força não gera tensão emocional. Agora preste atenção nisso. O mistério não é manipulação. O mistério é consequência de alguém que tem vida própria. O homem que não está o tempo inteiro disponível não está jogando. Ele está vivendo. Ele tem foco, tem direção, tem compromissos, tem prioridades que não giram em torno da validação feminina. E isso cria algo extremamente poderoso. Espaço psicológico. Espaço gera curiosidade. Curiosidade gera interesse. Interesse gera tensão. E tensão alimenta o desejo. Enquanto isso, o homem que vive orbitando em torno dela elimina o espaço. Ele vira previsível. E o previsível acalma, mas não eletriza. Existe uma metáfora brutal aqui. O oxigênio é essencial para viver, mas você não sente o oxigênio. Você só percebe quando falta. Quando sua presença nunca falta, ela deixa de ser percebida como valor. Isso dói de ouvir, mas explica muita coisa. O excesso de disponibilidade cria uma espécie de saturação emocional. Não existe mais expectativa, não existe mais descoberta, não existe mais contraste. E o cérebro humano precisa de contraste. Ele precisa sentir avanço, precisa sentir movimento, precisa sentir que algo está em jogo. Quando nada está em jogo, a excitação morre. E aqui está o erro central do homem bom. Ele tenta conquistar através da constância absoluta, mas a atração não cresce na constância. Ela cresce na alternância saudável entre presença e ausência. Não é sumir para provocar. É não abandonar sua própria vida para manter alguém. É não transformar uma mulher no centro da sua identidade. Quando você faz isso, você comunica algo muito mais forte do que palavras. Eu sou completo com ou sem você. Isso não é arrogância, é autonomia. E autonomia é magnética. Agora entenda algo fundamental. A mulher não deseja instabilidade caótica. Ela não deseja sofrimento. Ela deseja intensidade emocional significativa. E intensidade não nasce da previsibilidade total. Nasce do contraste. O homem excessivamente previsível remove o contraste. Ele vira chão firme. Mas o desejo, muitas vezes, precisa de altitude. Precisa da sensação de que algo pode escapar, que algo pode mudar, que existe profundidade a ser explorada. Quando você está sempre se oferecendo, sempre explicando, sempre garantindo, você elimina o processo de descoberta. E descoberta é um dos combustíveis mais poderosos da atração. A solidão do excesso de presença acontece quando você percebe que fez tudo certo, e mesmo assim não foi desejado. Não porque você foi fraco, mas porque você eliminou o mistério antes que ele pudesse existir. Essa é a primeira revelação. Não é a bondade que afasta, é a falta de limites dentro da bondade. É quando você transforma generosidade em necessidade. É quando você troca identidade por aprovação. E o desejo nunca floresce onde existe necessidade emocional.
Ele floresce onde existe força tranquila, presença estruturada, inteireza. E a pergunta agora é inevitável. Se o excesso de presença apaga o desejo, o que então realmente ativa ele? É isso que vamos explorar na próxima parte. A resposta é mais profunda do que parece. O que ativa o desejo não é ausência, não é crueldade, não é indiferença calculada. O que ativa o desejo é presença com tensão. É quando você está ali, mas não está disponível a qualquer custo. É quando você demonstra interesse, mas não abre mão da própria direção. É quando você é gentil, mas não submisso. O desejo nasce do encontro entre dois indivíduos inteiros, não entre alguém que implora e alguém que escolhe. O que realmente ativa o desejo é autonomia. Quando você tem uma vida que não gira em torno dela, quando seus planos não desaparecem por causa de uma mensagem, quando sua opinião não muda para evitar desconforto, isso cria algo extremamente poderoso: respeito. E o desejo precisa de respeito para sobreviver. Outro elemento essencial é o mistério natural. Não o mistério forçado de quem faz joguinho, mas o mistério de quem não revela tudo de imediato, de quem não se explica o tempo todo, de quem não sente necessidade de justificar cada silêncio. O ser humano é atraído pelo que ainda está descobrindo. Descoberta gera curiosidade, curiosidade gera tensão, tensão gera energia emocional. E energia emocional é confundida com química. Além disso, o desejo é ativado por firmeza. Firmeza em dizer não. Firmeza em impor limites. Firmeza em não aceitar desrespeito. Quando você estabelece limites claros, você comunica algo invisível. Eu me valorizo. E quem se valoriza transmite valor. O desejo responde a valor percebido. E valor percebido nasce da capacidade de ir embora se necessário. Não porque você quer sair, mas porque você não aceita qualquer coisa. A verdadeira ativação do desejo acontece quando existe proximidade com estrutura, calor com limites, presença com independência. O homem que ativa o desejo não é o que machuca, é o que permanece inteiro mesmo quando gosta. É o que ama sem se abandonar, é o que se entrega sem se dissolver. Porque no fundo, o que o inconsciente busca não é sofrimento, é força tranquila, é direção. É alguém que não se perde para ser aceito. Quando você se torna esse homem, o jogo muda. Porque você deixa de tentar provocar desejo e passa a simplesmente transmiti-lo. E isso é completamente diferente. O desejo é ativado por polaridade psicológica. Não é sobre ser oposto, é sobre ser inteiro. Polaridade não é tratar mal, é manter sua estrutura mesmo quando existe interesse. O que ativa o desejo é a combinação rara entre calor emocional e independência estrutural. Quando você demonstra afeto, mas não dependência. Quando você demonstra interesse, mas não urgência. Quando você demonstra cuidado, mas não submissão. Você cria uma tensão saudável. E tensão saudável não é conflito, é energia. Existe algo que poucos homens entendem. O desejo precisa sentir que você tem escolha. Se você age como se ela fosse sua única opção, você elimina a percepção de valor. Mas quando sua postura comunica que você está com ela porque quer, não porque precisa, isso muda a dinâmica. Escolha gera atração. Necessidade gera acomodação. Outro ponto fundamental. O desejo é ativado por direção. Homens que têm propósito fora do relacionamento despertam algo muito poderoso, porque propósito gera movimento, e movimento gera admiração. Quando você tem metas, projetos, visão, missão, você se torna alguém em expansão. E pessoas em expansão são magnéticas. Já o homem que centraliza, sua energia inteira na mulher acaba, comunicando estagnação emocional. E estagnação não cria tensão, cria peso. Existe também um fator invisível chamado previsibilidade emocional. Se você reage sempre do mesmo jeito, se você está sempre disponível no mesmo nível, se sua energia nunca varia, o cérebro dela não recebe estímulo novo. E o cérebro humano é viciado em novidade. Não significa criar drama. Significa manter profundidade. Significa não revelar todas as camadas da sua personalidade de uma vez. Significa permitir que ela descubra você aos poucos. Descoberta ativa curiosidade. Curiosidade ativa dopamina. Dopamina reforça a conexão emocional. Agora vamos para algo ainda mais profundo. O desejo também é ativado por limite. Limite é a fronteira invisível entre respeito e autonegação.
Quando você não impõe limites, você comunica que aceita qualquer coisa. E o que aceita qualquer coisa perde valor. Limite não é agressividade. É clareza. É dizer, isso eu aceito, isso eu não aceito. Sem drama, sem explosão, sem medo de perder. Porque o homem que tem medo constante de perder vive ajustando sua personalidade. E quando você ajusta demais, você desaparece. O desejo não é ativado por alguém que se molda. É ativado por alguém que permanece. Existe também um elemento silencioso, imprevisibilidade saudável. Não sumir para manipular, mas não estar emocionalmente disponível 100% do tempo. Você tem dias mais focados, dias mais introspectivos, dias mais intensos. Essa variação natural mantém a energia viva. Constância absoluta é estável, mas intensidade intermitente é memorável. E o desejo responde ao que é memorável. No fundo, o que realmente ativa o desejo é a sensação de que você é um homem completo antes dela chegar, que você não está buscando alguém para preencher um vazio. Agora vem a parte que muda tudo. O problema nunca foi sua bondade. O problema foi você ter transformado bondade em moeda de troca. Você acreditou que se fosse compreensivo o suficiente, paciente o suficiente, presente o suficiente, você seria escolhido. Mas desejo não é recompensa por bom comportamento. Desejo é resposta à estrutura interna, e aqui está a virada. Você não precisa aprender a ser mais frio. Você precisa aprender a ser mais inteiro. Inteiro significa que você não negocia sua identidade por aceitação. Significa que você não diminui sua opinião para evitar conflito. Significa que você não transforma medo de perder em excesso de entrega. O homem inteiro pode ser gentil, mas sua gentileza não nasce da necessidade. Nasce da escolha. Ele ajuda porque quer. Ele fica porque quer. Ele ama porque quer. Não porque tem medo de ficar sozinho. Essa diferença é invisível, mas é sentida. E quando você começa a agir a partir da escolha, não da carência, sua energia muda. Você para de correr atrás de validação. Para de explicar demais. Para de se justificar. Para de implorar por atenção disfarçada de maturidade. E algo curioso acontece. Você começa a se tornar mais respeitado. Porque respeito nasce da firmeza. Firmeza não é agressividade. É coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. A virada real acontece quando você entende. Você não quer alguém que só responde quando você cria tensão artificial. Você quer alguém que valorize sua presença estruturada. E para isso, você precisa primeiro valorizar sua própria presença. Enquanto você se enxergar como alguém que precisa provar valor, vai continuar atraindo dinâmicas onde precisa competir. Mas quando você se enxerga como alguém que já tem valor, você começa a escolher, e não apenas esperar ser escolhido. Essa é a mudança de eixo. De como faço para ela me desejar, para eu sou o tipo de homem que se deseja. Isso muda sua postura, muda sua voz, muda sua linguagem corporal, muda sua energia, porque agora você não está tentando convencer ninguém. Você está apenas sendo, e ser é muito mais poderoso do que tentar parecer. A virada não é virar cruel. É parar de ser frágil emocionalmente. É parar de depender da reação dela para definir seu valor. É construir uma vida que não desmorona se alguém vai embora. Quando você constrói propósito, quando você fortalece identidade, quando você desenvolve autonomia emocional, o desejo deixa de ser algo que você tenta arrancar dos outros. Ele passa a ser consequência. E isso é libertador. Porque agora você não precisa jogar, não precisa manipular. Não precisa desaparecer para provocar. Você simplesmente não se abandona mais. E quando um homem para de se abandonar, ele nunca mais volta a ser invisível. Então vamos encerrar essa ilusão de uma vez por todas. Mulheres não escolhem homens cruéis. Elas respondem à energia que esses homens transmitem. E muitas vezes o que parece crueldade é apenas ausência de necessidade. O erro nunca foi ser bom. O erro foi ser bom tentando ser aceito. Foi transformar carinho em estratégia. Foi transformar presença em dependência. Foi transformar medo de perder em excesso de entrega. Você acreditou que amor era sacrifício constante. Mas desejo não nasce do sacrifício. Nasce da força. Força não é gritar. Não é dominar. Não é machucar.
Força é permanecer inteiro quando você gosta de alguém. É não se dissolver dentro da expectativa do outro. É não diminuir sua luz para caber na insegurança de ninguém. O homem que ativa o desejo não é o que cria dor. É o que não cria pressão. É o que tem vida própria. É o que tem direção. É o que pode ir embora, mas escolhe ficar. Existe algo extremamente poderoso em um homem que não mendiga atenção, que não implora validação, que não negocia respeito, porque esse homem comunica algo silencioso. Eu me basto. E quando você se basta, você deixa de correr atrás de quem não te escolhe. Você deixa de tentar convencer quem não enxerga. Você deixa de competir por atenção e começa a selecionar. Essa é a verdadeira maturidade. Não é aprender a provocar desejo. É se tornar alguém que não depende dele para existir. Quando você constrói propósito, quando você fortalece identidade, quando você aprende a dizer não, quando você aceita que pode perder, algo muda profundamente. Você para de agir com medo. E quando o medo sai da sua postura, a sua presença cresce. O mundo responde diferente a homens que não têm medo de ficar sozinhos, porque solidão escolhida é poder, dependência emocional é fraqueza. A pergunta final nunca foi: como fazer ela me desejar? A pergunta sempre foi: quem eu preciso me tornar para nunca mais me abandonar? Se você continuar tentando agradar para ser amado, vai continuar invisível. Mas se você decidir ser inteiro, mesmo que isso custe algumas despedidas, você nunca mais será descartável. Porque homens inteiros não imploram, eles escolhem. E quem escolhe é lembrado. Se alguma frase aqui te fez ficar em silêncio, se você percebeu que em algum momento se abandonou para ser aceito, então comenta. Porque às vezes é assim que começa a mudança, no reconhecimento silencioso de que você estava tentando demais. Se você quer continuar essa jornada de construção, não de técnicas, não de joguinhos, mas de identidade. Aqui a gente não promete fórmula mágica. Aqui a gente desmonta ilusões. A gente não ensina você a manipular ninguém. A gente ensina você a não se perder mais. E isso exige coragem. Porque olhar para fora é fácil. Difícil é olhar para dentro e admitir que você estava negociando seu valor. Se você ficou até aqui, talvez já esteja pronto para essa conversa. Se você quer continuar crescendo, se quer aprender a transformar dor em poder, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo: estou em construção.